Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vou repetir. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quantos podem dizer aleluia? Quem disse aleluia pode sentar. Ezequiel foi um profeta que Deus levantou para falar a uma nação rebelde, a uma nação profana, a uma nação que havia dado as costas para Deus. Ezequiel foi esse profeta que Deus levantou para então falar com essa nação. E sabe, irmãos, quando hoje eu estava meditando nessa passagem, eu pensei algo que a igreja deve saber e que muitas pessoas devem saber. Que para a gente ter vitória, para você ter vitória, nós devemos ter um coração puro diante de Deus. E aqui, Ezequiel está falando justamente isso. Está falando a uma nação que estava com o seu coração duro por causa do pecado, por causa da desobediência. Eles estavam com o coração duro. Sabe, irmão, nós já ouvimos falar em pedra nos rins. Quantos já ouviram falar em pedra nos rins? Todo mundo. Já ouvimos falar em pedra na vesícula, mas pouco se fala sobre pedra no coração. E é realmente isso que Ezequiel estava falando com aquela nação. Eles estavam com o coração de pedra. Nada sensibilizava aquela nação. Então Ezequiel começou a falar sobre esse poder de Deus, porque o poder de Deus é o único que pode destruir qualquer pedra no coração. E nós sabemos, irmãos, que quando o coração está empedrado, quando o coração está duro, nós não temos sensibilidade diante das maravilhas de Deus. Quando nós estamos com o nosso coração duro, irmão, você não percebe as coisas que Deus criou. Israel não percebia as coisas que Deus criou. O salmista, no Salmo 53, e no versículo 1, ele diz assim: diga ao nécio no seu coração, não a Deus. E lá no Salmo 19, versículo 1, o salmista também diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando o homem está com o coração duro, como o homem está com o coração de pedra, ele olha para o céu e a única coisa que ele vê no céu são as estrelas. Dificilmente quando alguém está com o coração duro, ele é sensibilizado pelas coisas que Deus faz. Quando o homem está com seu coração quebrantado, qualquer coisa que ele olha, ele glorifica o Senhor. Qualquer coisa que ele vê, ele se alegra. Qualquer coisa que ele percebe no céu ou na terra, ele diz: o Deus que eu sirvo, o nosso Deus maravilhoso, fez todas essas coisas. Quando você está cheio de Deus, irmãos, e seu coração está quebrantado,
Você olha para a lua, olha para a estrela, e você se alegra e você diz, nossa, como Deus fez todas essas coisas. Sempre quando eu olho para as estrelas, agora no inverno, sempre as estrelas estão mais brilhantes, né? E sempre quando eu olho para as estrelas, eu lembro que a Bíblia diz que Deus conhece as estrelas e a cada uma chama pelo seu nome. Então, quando nós temos o nosso coração quebrantado, as coisas de Deus sensibilizam a gente. Você vê uma criança, você vê Deus ali naquela criança. Você vê qualquer coisa nessa vida de lindo, você vê que Deus fez tudo aquilo com amor para cada um de nós. Eu já viajei em vários lugares aqui, já viajei a costa este toda dos Estados Unidos, e quando a gente viaja, irmãos, a gente passa por cada lugares lindos, e aí você vê, nossa, como Deus criou tantas coisas lindas. Mas quando o homem está com o coração de pedra, ele não vê nada. A única coisa que ele vê são as nuvens negras, são as dificuldades, são os problemas. Ele fica totalmente cego para as maravilhas de Deus. Ele esquece das coisas que Deus fez. Ele não consegue entender que o Deus que nós servimos é um Deus que não muda, é um Deus que não falha, é um Deus que está sempre com as mãos estendidas. O homem, quando está com o coração de pedra, ele não é sensível às coisas de Deus. Por mais que Deus levantou profetas para orientar Israel, Israel estava com o coração de pedra. Por isso Deus levanta Ezequiel dizendo, eu vou dar para vocês agora um coração de carne, um coração novo. Eu vou fazer tudo novo na vida de vocês. Deus quer que a igreja seja sensível a Ele. Vira para o seu irmão e diga, seja sensível às coisas de Deus. Sabe, irmãos, a iniquidade está se multiplicando de uma tal maneira que hoje em dia as pessoas não querem nem sequer dar glória a Deus. Hoje uma pessoa escreveu para mim e disse assim, perguntou assim, pastor, na sua igreja pode dar glória? Na sua igreja as pessoas dão glória? Eu disse sim, na minha igreja pode dar glória porque nós somos pentecostais. Mas nós não damos glória só porque somos pentecostais. Nós damos glória porque acreditamos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, nesse Deus que um dia nos resgatou do pecado e nos deu vida eterna através de Jesus Cristo. É por isso que nós damos glória, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Mas hoje em dia o homem não quer dar glória, irmãos. As igrejas estão se tornando como se fossem um clube social. E existem lugares que até tem placa dizendo silêncio. Mas como não podemos dar glória a um Deus, irmãos, que faz maravilha na nossa vida? E Deus quer que você glorifique o nome dEle. Deus criou o homem para glorificar o nome dEle. O diabo tem tentado arrancar isso, mas nós louvamos ao Senhor, porque as maravilhas de Deus superam o poder do diabo, e por isso nós aqui glorificamos o nome do Senhor, aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia? O coração estava empedrado. E quando o coração está empedrado, o homem não consegue glorificar a Deus. Os irmãos já viram que agora, irmãos, o homem está tão insensível que ele só vê mais a dificuldade? Você anda no trem, as pessoas estão falando de dificuldade. Você liga para o Brasil, a sua família lá fala da dificuldade. Você liga a sua televisão, fala da dificuldade. É a mensagem que está entrando nos corações e a dificuldade empedrando cada vez mais, e os homens estão insensíveis às coisas de Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu era bem jovem,
Os irmãos se reuniam para falar do Senhor, se reuniam para falar das maravilhas de Deus, e ali a gente chorava, ali a gente sorria, ali a gente se alegrava, ali falávamos em língua, ali o poder de Deus se manifestava, porque se falava das maravilhas de Deus com entusiasmo. E hoje em dia esse entusiasmo já falta, irmão. Tem gente que está pregando, e ele está pregando uma mensagem tão mecânica, tão sem unção, que até os demônios dormem nos bancos. Os demônios cochilam, de tão frio que o negócio está. Mas Deus quer que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Deus quer que seu coração esteja ardendo com o poder do Espírito Santo. E as igrejas existem para isso, para você entrar e glorificar o Senhor e exaltar o nome do Senhor, porque esse Deus é Deus de maravilhas, aleluia. Lá na África, se vocês olharem como os irmãos na África adoram a Deus. Eu estava conversando com um amigo da Alemanha, e ele disse para mim assim, ó, que perto da minha casa tem uma igreja de africanos. E eles estavam falando que quando eles vão para a igreja, às vezes eles têm que sair um dia antes de casa para poder chegar no outro dia para o culto. E você sabe como é que eles fazem isso? Eles põem as melhores roupas, as melhores vestimentas, e vão caminhando, sabendo que vão ter que enfrentar um dia inteiro e uma noite para chegar na igreja. E eles vão louvando a Deus, cantando e dançando pela rua, louvando o Senhor porque estão indo para a casa de Deus. Eles estão numa alegria tão grande. E quando perguntaram por que vocês estão alegres sabendo que vão ter que andar a noite toda, e eles respondem, porque nós vamos para a casa do Senhor. Por isso o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos que ser sensíveis e saber que a casa de Deus é lugar de glória, aleluia. Viu, seu irmão, diga, a casa de Deus é lugar de glória. O coração de pedra faz com que o homem, além de ficar insensível com as maravilhas de Deus, faz ele ficar insensível ao amor de Deus. Se você ler em João 3,16 e em Gálatas 5,8, você vai ver Paulo e João falando respectivamente do grande amor de Deus. Em João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Gálatas, neste capítulo, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A realidade do Calvário, quando o coração está duro, as pessoas não dão crédito, irmãos. Hoje em dia o homem está tão incrédulo, muitas pessoas estão com o coração tão empedrado, que quando você diz assim, você sabia que Jesus te ama? Aquilo para ele é a mesma coisa que nada. Eu lembro que, quando eu me converti, havia uma senhora que morava do lado da casa do meu pastor. E essa senhora, ela era tão incrédula, ela tinha o coração tão duro, que ela várias vezes dizia, essa mensagem do amor de Jesus nunca vai entrar no meu coração, porque eu não creio nisso. E meu pastor olhava para ela e dizia assim, Jesus ama você. Jesus ama você. E ela dizia, não, eu não creio nesse amor. Um dia, ela estava deitada na sala da casa dela, e uma outra irmã que morava do lado, colocou um hino, e esse hino dizia, ó Senhor,
o dia se declina, há em mim anseio de chegar. Faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. E quando ela ouviu aquele hino, o Espírito Santo foi amolecendo o coração dela, porque Ezequiel diz: porém em vós um novo Espírito, e nós sabemos que o Espírito Santo é o único que pode ultrapassar qualquer coração de pedra e fazer desse coração um novo coração, aleluia. Quando aquela mulher incrédula ouviu esse hino, eu tenho o playback desse hino, eu gosto de cantar esse hino, e sempre quando eu canto eu lembro dessa história. Quando ela ouviu aquele hino, ela começou a sentir algo diferente dentro dela, e eu quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo continua fazendo algo diferente nos dias de hoje. Não está perdido, o Evangelho não está perdido. Nós temos um grande aliado. Por mais que você pregue e as pessoas estejam com o coração duro, o Espírito Santo é o nosso aliado. Ele convence o homem e ele desfaz, destrói a pedra do coração, aleluia, e Jesus salva. Aquela mulher, quando ouviu, ela foi tocada, e ela bateu na porta do meu pastor e disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador hoje. Olha como é que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele trouxe aquela mulher, mas o coração de pedra está fazendo com que hoje em dia as pessoas, uns já não querem mais pregar a palavra. Não adianta pregar a palavra porque as pessoas estão muito duras de coração. E outros não querem aceitar Jesus porque estão com o coração duro. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo continua fazendo milagre. Jesus Cristo continua libertando. Jesus Cristo continua salvando. Que para isso Ele morreu na cruz do Calvário. E o amor de Jesus é tremendo. Ele salva o mais vil pecador. Aleluia. Há uns anos atrás, eu escutei um pastor pregando, e esse pastor disse que ele foi pregar em uma cidade, e o prefeito da cidade era o seu melhor amigo de infância. Então o pastor, sabendo que o prefeito era o seu melhor amigo, o pastor preparou uma mensagem, e nessa mensagem ele disse: eu vou falar tudo da infância, tudo do meu amigo, e eu sei que por essa mensagem ele vai aceitar Jesus. E o pastor naquela noite pregou aquela mensagem, e quando o pastor fez o apelo, o amigo dele, o prefeito, veio na frente chorando, e o pastor se alegrou, porque ele veio na frente chorando e aceitando Jesus com lágrimas. E quando terminou tudo, o pastor chamou o amigo dele e fez a pergunta: meu amigo, eu fiquei feliz de você aceitar Jesus. Me diz, qual dessa parte da pregação mais tocou no seu coração e você aceitou Jesus? Me diga, qual foi a parte da mensagem que mais tocou no seu coração e você aceitou Jesus? E o amigo dele disse: nenhuma. E ele disse: nenhuma? Nenhuma. Ué, mas você não aceitou Jesus chorando? Aceitei sim. E não foi nada do que eu falei? Não. Então por que você aceitou Jesus? E o amigo dele disse: quando eu estava subindo a escadaria da igreja, eu vi que uma velhinha com muita dificuldade estava subindo. E eu fui, ajudei essa velhinha a subir a escada. E quando chegou no último degrau, aquela velhinha olhou para mim e disse: filho, muito obrigado. E saiba que Jesus te ama. E quando eu ouvi aquela senhora falar isso, eu olhei para mim mesmo e disse: como pode um homem sujo, imundo, miserável, corrupto, mau, sem coração, esse Jesus amar tanto?
E durante o culto todo eu fiquei escutando a voz daquela velhinha dizendo: filho, Jesus te ama. E por isso hoje eu quero aceitar esse Jesus. E eu entreguei minha vida para Ele. O coração de pedra, irmãos, está fazendo com que as pessoas hoje em dia não sintam isso. Mas eu quero dizer que a mensagem é a mesma. Jesus ama você. A Bíblia diz que Deus ama, Deus amou você, você é importante. Não importa se você fez, não importa se você faz ou deixou de fazer. Importa que Jesus ama você e Jesus está aqui para perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida e te levar para morar no céu. E essa é a nossa maior alegria. Vamos morar no céu com Jesus, aleluia. Mas o coração de pedra, ele também faz o homem ficar insensível diante da gravidade do pecado. Sabe, irmão, nós estamos vivendo dias de pecado. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós temos visto que a iniquidade está se multiplicando cada vez mais e mais. E as características dessa geração que vivemos hoje é insensibilidade diante do pecado. Hoje em dia, irmãos, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Os homens estão aí falando do pecado como se o pecado fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje em dia, estão falando contra aqueles que pregam contra o homossexualismo. Ontem eu fiquei sabendo que o Papa, ele foi criticado por ele ter falado que o homossexualismo é o inimigo do caso da família, do casamento. Pessoas começaram a criticar o Papa. Por quê? Porque acham que o pecado do homossexualismo é um pecado bom. Que Deus fez o homem para se amar. Ele pode amar outro homem, a mulher pode amar outra mulher. E eu quero dizer que isso é pecado. Deus ama o homossexual, mas Deus não ama o homossexualismo. E as pessoas estão dizendo, isso pode. Isso é normal. Eles estão rindo daqueles que pregam contra o pecado. Os irmãos viram com Noé? Noé pregou a palavra. Noé estava dizendo, olha, Deus vai mandar um dilúvio. Por isso eu estou preparando uma arca. Porque Deus vai mandar um dilúvio. E as pessoas riam de Noé. As pessoas zombavam de Noé. As pessoas chamavam Noé de louco. Hoje em dia, as pessoas estão zombando daqueles que pregam a verdade. Na televisão tem gente subindo, aparecendo e zombando da palavra de Deus, zombando da Bíblia, zombando do nome do Senhor, dizendo que nós somos um bando de fanáticos, lunáticos, malucos. Mas eu quero dizer que o pecado existe e a consequência do pecado é a morte. Os irmãos sabem, eles zombaram de Noé. Noé estava pregando lá e o povo estava tudo rindo, chamando ele de louco. Mas veio o dilúvio. Naquele tempo tudo era festa. Jesus disse que eles casavam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio. Tudo era festa. Ninguém ligava para nada. Qualquer coisa terminava em festa. E aí quando veio o dilúvio, eu tenho certeza que eles cantaram, irari, ari, ari, oh, 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 Noé fechou a arca e o mundo se acabou. O dilúvio veio e as pessoas morreram. Porque o salário do pecado é a morte. Muitos não deram crédito, zombavam do pecado. O reino do norte zombou do pecado, fez pouco caso do pecado, e o resultado foi o cativeiro. A Síria foi o seu cativeiro. O reino do sul zombou do pecado, desfez do pecado, riram do pecado.
E o resultado foi o cativeiro pelo reino da Babilônia. Hoje em dia a televisão, os repórteres, muitos estão rindo do pecado. E sabe qual é o resultado disso? Esses mesmos jornalistas que estão condenando aqueles que pregam a palavra, que estão condenando aqueles que falam a verdade e que estão divulgando o pecado como se fosse coisa natural. Esses mesmos jornalistas, quando o homem comete um crime, mata uma pessoa, eles são os primeiros a dizer: tem que ser preso, tem que morrer. São os primeiros a condenarem. A Bíblia diz que nós não podemos brincar com Deus. Gálatas 6, versículo 7, diz que aquilo que o homem semear, isso o homem vai colher. Você sabia que o homem colhe? Tem muita gente sendo insensível às coisas do pecado, irmão. O pecado tem entrado dentro das igrejas como se fosse coisa natural, como se fosse apenas uma ordem do culto. Mas Deus está chamando o povo à santidade. Deus está chamando o povo ao primeiro amor. Deus está dizendo para a igreja: igreja, eu vou dar um coração de carne e vou arrancar o coração de pedra. Eu quero fazer de vocês uma nova nação, um povo cheio do meu espírito. Irmão, as pessoas estão deixando o pecado reinar. E é necessário que vozes se levantem contra o pecado. Existem muitas coisas que estão acontecendo, que estão entristecendo o Senhor, irmãos. Hoje em dia, se uma pessoa tem dinheiro, se uma pessoa é rica, ela é bem recebida dentro da igreja. E se uma pessoa é pobre, se veste mal, eles não fazem nem conta dessas pessoas. Deus está contemplando isso. E eu quero dizer, irmãos, que tanto o rico como o pobre tem valor para Deus. Ontem eu falei aqui que quando eu vivia no Brasil, eu era pobre. Eu ganhava pouco. E sabe o que acontecia, irmãos? Os pastores não me convidavam para pregar na igreja, não. Eu, quando ia para uma igreja, eu não me vestia bem, eu me vestia simples. E nem oportunidade eu ganhava, sabe por quê? Porque eu era pobre. E eu ontem disse aqui e vou repetir hoje. Uma vez, eu estava passando uma dificuldade. E eu cheguei para o dirigente da minha igreja e falei: irmão, eu estou com uma dificuldade, eu queria que o senhor me ajudasse. Só até hoje, amanhã eu já resolvo. E eu pedi a esse dirigente um leite para dar para o meu filho, irmãos. Leite para dar para o meu filho. E sabe o que o dirigente disse para mim? Ele disse assim: olha aqui, dá água para o teu filho, a igreja não tem obrigação de ajudar ninguém. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando aquele homem disse isso para mim, eu simplesmente olhei para o céu e disse: Senhor, eu estou passando essa luta hoje. E o Senhor acabou de ver esse homem me humilhar por um pouco de leite que pedi. Mas, Senhor, eu vou dizer uma coisa hoje aqui. Eu tenho certeza que Tu vai me abençoar tanto, mas tanto, que eu serei um celeiro de bênção para todos aqueles que se aproximarem de mim. E eu louvo a Deus. Deus ouviu a minha oração. Hoje estou nos Estados Unidos e a nossa igreja tem sido um celeiro de bênção para muitas pessoas. Aleluia! Você pensa que a palavra daquele homem me jogou no chão? Ah, eu vou deixar Jesus porque o dirigente falou isso comigo? Não, foi pelo contrário. Eu disse: não, eu vou me levantar e eu vou crer nesse Jesus, porque Ele vai me ajudar. E a Bíblia diz: aquele que
se humilha será exaltado, e Deus me exaltou, aleluia. Hoje em dia, sabe o que acontece, irmão? Quando eu vou no Brasil, os mesmos pastores que não faziam caso de mim porque eu era pobre, hoje dizem assim: pastor Dinarte, eu faço questão do senhor pregar na minha igreja. Se o senhor não pregar na minha igreja, eu vou ficar triste. Eu faço questão de você almoçar na minha casa. Bando de hipócrita. Eu quando vou no Brasil, irmão, vou nas igrejas humildezinhas, pequenininha. Eu vou na casa daquele povo que sempre me abraçou, sempre esteve comigo. Não pensa que eu fico correndo atrás de igreja grande, não. Eu vou em busca daqueles que na hora que eu estava na prova, estavam comigo. E hoje eu posso ser bênção para eles, aleluia. Viu, seu irmão, diga: Jesus ama qualquer um, aleluia. E é por isso que eu não deixo Jesus, porque Jesus me ama como eu sou, aleluia. Eu era pobre, Jesus me amava. E hoje Jesus continua me amando, aleluia. Você era pobre, miserável, sem nada, Jesus te amava. E hoje Jesus continua te amando, aleluia. As igrejas hoje em dia estão preocupadas com grandes artistas que estão se convertendo, com políticos, com senadores, com famosos, e não estão fazendo caso dos humildes. Mas eu quero dizer que Jesus veio pelos humildes, aleluia. E os humildes são bem-vindos na casa de Deus, aleluia. Tinha uma dona por aí, eu vou dizer dona porque é uma dona. Pregava aqui nos Estados Unidos e lotava as igrejas. E onde chegava aquela dona, não tinha lugar para ninguém, era ela. Todo mundo paparicava ela. Hoje em dia, sabe o que essa dona é? Pastora da igreja de lésbicas no Brasil. E todo mundo que paparicava ficou com a cara grande, desprezavam aqueles irmãozinhos humildes na igreja que louvam. Não, você não vai cantar não, porque você não tem CD gravado. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele não está atrás de gente com CD gravado. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que adoram o seu nome. Aleluia! O que importa para Deus não é você ter dinheiro ou ser famoso. O que importa para Deus é você ter um coração quebrantado e que adore o nome dele com sinceridade, aleluia. Tem gente que prega, irmãos, depois chega e pergunta assim: você acha que eu preguei bem? Eu fui no Brasil e o irmão pregou lá, irmão. O irmão pregou uma mensagem sem pé e sem cabeça. Sentou o pau nos outros, porque quando falta palavra, sabe o que eles fazem? Eles sentam o pau nos outros. Eles quebram o pau em cima dos irmãos. E naquele dia eu estava lá, queriam que eu pregasse, eu falei: não vou ficar aqui quietinho, quero descansar um pouco, quero ouvir a palavra. E puseram o irmão para pregar, o irmão sentou o cajado no povo. E falou coisa sem coisa. E quando terminou, veio perto de mim e falou assim: e aí, pastor, preguei bem? Irmão, já falei: deixa eu quieto, não mexe comigo não, deixa eu quieto. Eu sou calmo, mas me deixa quieto. Já falei: deixa eu quieto. Você está vendo o pastor Dinarte quieto? Deixa eu quieto. Não fala nada comigo, dá só a paz do Senhor e aleluia. Eu já estava irritado porque vi aquele homem falar um monte de abóbora. E o púlpito de Deus não é lugar de falar abóbora não, irmão. O púlpito de Deus é para pregar a palavra. É para dizer que Jesus salva, liberta, cura, transforma, modifica e leva para o céu. E ainda batiza com o Espírito Santo e fogo. Ah, pastor, preguei bem, o que o senhor achou da mensagem? Eu falei: irmão, você quer que eu fale agora ou quando eu voltar no Brasil da próxima vez? Ele falou: não, estou perguntando, eu preguei bem. Eu falei: só, você pregou bem mal, rapaz. Você tem que ler a Bíblia. E outra coisa, ao invés de ficar sentando o pau nos outros, converte a sua vida em primeiro lugar. Tira a primeira trave do teu olho. E é isso, irmão, falta a palavra. Ou então se prega um evangelho que vai beneficiar os grandes. Eu lembro, irmãos,
que eu estava numa consagração e um irmão deu um testemunho nessa consagração. Ele disse que numa igreja entrou um homem rápido, mas o homem estava bem vestido de paletó e gravata. E ele entrou rápido na igreja e o porteiro olhou e já anunciou para o pastor: pastor, tem um pastor aí. E o pastor foi, sem pensar duas vezes, chamou o homem para o púlpito. E depois disse para o homem: olha, você vai pregar hoje. E o homem disse: eu não trouxe a Bíblia. Ih, irmão, não trouxe a Bíblia, já fica esquisito. Onde já se viu pastor andar sem Bíblia? Onde já se viu crente andar sem Bíblia? Pergunta, irmão, onde é que está a sua Bíblia? O coração do homem está tão duro que hoje em dia a Bíblia já não é mais nada para ele. Tem gente que não pega a Bíblia de jeito nenhum, nem na hora da leitura da palavra pega a Bíblia mais. Antes só na leitura da palavra, hoje em dia nem na leitura. A Bíblia hoje está servindo só para se vender. Eu sempre digo, a diferença da Bíblia de certos crentes para a Bíblia do católico é que a Bíblia do crente, do católico, a Bíblia do católico, ela cheira poeira. E a Bíblia do crente, ela cheira desodorante. Só serve para andar embaixo do braço. É verdade, irmãos. Onde já se viu não lê mais a Bíblia. Ah, evento. Mas cadê Bíblia? Cadê leitura da palavra? Cadê estudo da palavra? Cadê a escola dominical, que em muitos lugares já não existe mais a escola dominical? Mas a escola dominical foi a escola que mais formou grandes pastores até o dia de hoje, aleluia. Aí o que aconteceu? O pastor disse: não, eu estou sem a Bíblia. Esqueci a Bíblia. Aí o pastor disse: não, aqui no púlpito tem uma Bíblia, pode usar. E quando aquele homem abriu a Bíblia, lá atrás tinha uma velhinha sentada. E essa velhinha, Deus tomou ela em profecia e disse: homem, sai deste lugar, porque este lugar é santo. E o pastor parou o outro e disse assim: irmã, fica quietinha, não atrapalha não. Irmão, pastor, liga não, ela está velhinha. E quando o pastor ia começar de novo, a velhinha foi tomada outra vez e disse: homem, sai desse lugar, porque esse lugar é santo. E o pastor da igreja disse: irmã, da próxima vez que você interromper, eu vou mandar o porteiro botar a senhora para fora da igreja. E ele disse: irmão, perdoa, continua. E quando o homem ia começar outra vez, a velhinha se levantou e falou: olha que esse homem não é pastor coisa nenhuma. Esse homem tem uma arma junto com ele. Ele não é pastor. E o pastor disse: espera aí, irmão. Porteiro, bota essa mulher para fora. E quando ia botar para fora, o homem começou a chorar e disse: eu tenho uma arma aqui, não sou pastor coisa nenhuma. Eu vim fugido e o único lugar que eu encontrei segurança foi dentro da igreja, por isso que eu estou aqui. Tá vendo, irmão? Nós não podemos olhar para a aparência. E hoje as igrejas estão incomodadas com a aparência e estão esquecendo de que Deus continua tendo os olhos como chama de fogo e Ele contempla o homem por dentro e por fora. Por isso que Deus quer que a igreja seja sensível ao Espírito Santo. Diga para o seu irmão: seja sensível ao Espírito Santo. Irmão, sou do tempo que quando alguém entrava na igreja, Deus mostrava. E o nosso Deus continua mostrando até hoje, aleluia. Basta você orar, basta você consagrar sua vida, que Deus não deixa você enganado, aleluia. O que está fazendo o homem ficar enganado? É a dureza do coração, é a pedra no coração. Viu, seu irmão? Diga: não tenha pedra no seu coração, seja sensível ao Espírito Santo. Antigamente se resolvia as coisas com oração, irmão. Hoje em dia não. Hoje em dia é pela aparência. Por isso tem muita gente quebrando a cara.
Vocês conhecem a história de Davi? Samuel foi ungir um rei. E chegou na casa do pai de Davi. E Samuel disse, eu vim ungir um rei aqui. E sabe o que o pai de Davi fez? O pai de Davi fez passar todos os filhos dele, que eram guerreiros, eram preparados, eram formados. Passaram todos os filhos. Samuel disse, não, tem alguém mais. E aí o pai de Davi disse, eu tenho um outro filho, sim. Mas ele está lá no campo cuidando de ovelhas. É apenas um cuidador de ovelhas. E Samuel disse, traz ele aqui. E quando trouxeram aquele menino ruivo, cuidador de ovelha, cheirando a pasto, Samuel disse, esse vai ser o rei de Israel. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os homens, eles olham por fora, mas Deus conhece o coração, e ali estava o coração de um verdadeiro adorador, aleluia. Irmão, não se entristeça por você ser humilde, por você não ter seminário, por você não ter estudo. Não se entristeça porque na tua igreja você é humilhado, você é pisado, você é desprezado. Não se entristeça. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração, e é o teu coração que tem agradado a Deus. Se alegra com isso. Jesus ama você, aleluia. A quarta coisa que faz o homem ser insensível, porque ele tem o coração duro de pedra, é diante das maravilhas de Deus. É diante da misericórdia do Senhor. Ele não vê, ele não percebe, ele não sente. Ele só olha para a aparência. E por último, a insensibilidade hoje em dia está na urgência da salvação. As pessoas estão tão duras de coração que elas não estão percebendo que existe uma urgência na salvação, aleluia. Vire seu irmão, diga, há uma urgência. Há uma urgência. Você precisa correr para aceitar Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração. Sabe, irmãos, as pessoas estão com o coração tão duro que elas estão se endurecendo diante da palavra de Deus e não querem dar ouvido à palavra de Deus. Mas existe uma urgência, porque se o homem morre sem Jesus de Nazaré, o homem vai para o inferno. Hoje em dia não se prega mais sobre o inferno, mas o inferno existe. E aquele que não aceita Jesus como Salvador, ele vai para o inferno. Tem gente que está tão duro, está tão insensível para a salvação, que diz assim, deixa para amanhã, que amanhã eu aceito Jesus. Deixa para depois, eu aceito depois. Eu disse aqui que eu cheguei para um rapazinho novo e falei de Jesus para ele. Sabe o que ele disse para mim? Quando eu for velho, eu aceito Jesus. E eu cheguei para uma velha, irmãos, de quase 90 anos, e falei com ela, a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse, se eu fosse novinha, eu aceitava agora. Mas só que as pessoas esquecem que a morte não espera. Lá na França, no aeroporto de Orly, houve um acidente. O avião caiu e 122 pessoas morreram naquele desastre. Sabe o que mais deixou as pessoas tristes?
foi que os técnicos disseram: 1 minuto e meio faltava para o avião aterrissar. 1 minuto e meio. 120 pessoas perderam a vida. Irmãos, a morte não brinca. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, muitas pessoas nesse exato momento estão morrendo e muitos estão indo para a eternidade sem Deus. Deus quer que o coração do homem seja quebrado. Com isso eu termino. A Bíblia diz que nós não podemos presumir o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que ele trará. A gente não sabe o dia de amanhã. Você não pode dizer: eu vou deixar Jesus para outro dia, porque você não sabe se vai chegar no outro dia. Nós não sabemos. E eu termino com isso. Um certo homem batia na esposa dele. Ele bebia, e quando ele se embriagava, ele batia na esposa, ele batia nos filhos. E um dia, esse homem ouviu a mensagem da palavra, e foi essa mensagem: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E aquele homem aceitou Jesus. E quando ele chegou em casa, a mulher dele já estava preparada, porque ela sabia que ia apanhar. Os filhos correram, se esconderam, porque sabia que o pai iria bater, que o pai chegava embriagado, violento. Mas nesse dia foi diferente. Esse homem chegou em casa com um semblante mudado, alegre. E quando a sua esposa pensou que ele ia dar o primeiro golpe nela, ele virou para ela e disse: filha, nunca mais vai ter tristeza dentro dessa casa, porque hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eles ficaram felizes aquela noite. No dia seguinte, aquele homem trabalhava nas minas, na Irlanda. E ele foi trabalhar alegre. E quando ele estava na mina trabalhando, houve um desmoronamento. E ele ficou preso no meio das pedras. Quando o resgate chegou, o resgatista alcançou ainda aquele homem fazendo uma oração no meio das pedras, dizendo: Senhor, se eu tivesse deixado para aceitar hoje seria tarde demais, mas eu te aceitei ontem, e agora eu sei que eu vou para o céu contigo. E morreu aquele homem. Você não pode deixar de aceitar Jesus porque você já viu mau testemunho, porque você já viu isso e aquilo. Não, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, porque Ele sim te ama de verdade e Ele fez o impossível por você. Quantos querem nessa noite entregar sua vida para Jesus, fazer um concerto com Jesus, aceitar Jesus como Salvador? Dê um sinal com a sua mão: pastor, eu quero. Você que está aí na televisão, aceita Jesus como seu Salvador. Dê um sinal agora e diga: eu quero. E procura uma igreja perto da sua casa. Tem alguém nessa noite? Glória a Jesus. Vire para o seu irmão e diga: Deus vai te abençoar.